95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Nós estamos falando sobre reforma tributária. 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Nós estamos aqui com o Felipe, do nosso departamento fiscal, e trocando ideias sobre o que a gente vive no dia a dia no departamento fiscal e os impactos com a reforma tributária, sendo que neste episódio nós queremos deixar um checklist no final do que sua empresa precisa fazer para estar em conformidade com as novas regras tributárias, com a reforma tributária do consumo. Felipe, por onde começamos? Vamos falar também dos impostos, que a gente sempre tem muitas dúvidas, os clientes também não sabem muito como que a gente vai lidar com isso, eles vão sumir tudo, nosso ICMS, ISS, IPI, como que vai ficar, Roberley? Olha, vai deixar de existir. A médio prazo, o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI tem a alíquota reduzida a 0 e continuando para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Mas até 2033 nós vamos conviver com o antigo e o novo, sendo que a partir de 2026 nós teremos que adequar nossos documentos fiscais vivendo em um ambiente teste. A partir de 2027, sai de cena o PIS e o COFINS, fica somente o CBS. E depois, gradativamente, até 2033, o ICMS e o ISS sai de cena, ficando somente o IBS. O que vai mudar agora de imediato? De imediato, em 2025, o que nós temos de concreto? 2025 nós temos que preparar a casa, adequar, buscar a legislação, ficar atento, ver o que impacta no meu negócio. Nós temos já as notas fiscais em ambiente de homologação, sendo feito aí os primeiros testes. Outubro deve entrar já o modelo em produção. Então, o que nós temos que fazer? Avaliar o nosso modelo tributário, onde nós estamos, quais serão os impactos para o nosso negócio a partir de 2026 e fazer a lição de casa, revisão de cadastro, entre tantas outras tarefas que nós temos que fazer. A nota fiscal vai ser a base de tudo. Muito bem, Felipe. A nota fiscal ela vai ser a mandatária de todos os tributos. Através das notas fiscais, o governo vai ter a apuração assistida do imposto, vai fornecer ao contribuinte a apuração assistida e a nós, contadores e empresas de contabilidade, a verificação dessa apuração assistida, se realmente está em conformidade, acatar ou não. Porque se a empresa não se manifesta, aquela declaração de tributação que hoje nós temos através dos SPEDs, das guias de informação, ela automaticamente será assumida pelo fisco como certa. Então, lá na nota fiscal, eu vou ter a regra tributária dos atuais impostos, ICMS, PIS, COFINS, IPI, o ISS também vai ter que ser adequado a partir de 2026 à emissão das notas fiscais e também dos novos impostos, CBS, IBS e imposto seletivo. Então, cabe a gente fazer todo esse checklist de obrigações, essa conferência, usando todo o nosso know-how na área tributária e servindo as nossas empresas, a nosso cliente, servindo a sociedade com a melhor informação possível. Roberley, outro ponto é em relação às alíquotas. Vai ser igual para todo mundo ou vai ser diferente em relação ao prestador de serviço, a parte da indústria, do comércio? Como que vai ser? Olha como muda. Nós tínhamos pelo modelo atual a indústria pagando IPI, o comércio e indústria pagando ICMS, os serviços pagando imposto sobre serviços e todos pagando PIS, COFINS. Sobre o consumo são essas
tributações, com alíquotas diferenciadas, isenções, redução de base de cálculo, entre tantos outros. Com o IBS e o CBS, nós estamos estimando uma alíquota partindo de 28%, mas tem vários setores que serão beneficiados com alíquota reduzida. Na verdade, não são os setores beneficiados, mas sim a sociedade, porque eu reduzo a carga tributária, o produto fica mais barato para o consumidor, eu estimulo o consumo. Por exemplo, os produtos da cesta básica nacional terão a alíquota reduzida a zero, tanto no CBS quanto no IBS. Produtos como hortifruti grangeiros, por exemplo, não terão tributação. Então, são exemplos de produtos que terão alíquotas diferenciadas. Medicamentos, eu tenho um grupo que tem a redução total dos 28% e outros com uma tributação parcial. Serviços de transporte urbano, serviços de atividades intelectuais, todos esses sofrem de alguma maneira uma redução da alíquota. Roberley, dá uma luz pra gente, porque conforme eu falei, tem vários termos novos. O pagamento repartido, dá uma luz pra gente, fala como que vai ser. Embora pareça simples, né, pagamento repartido ou split payment, o que vai acontecer? Olha como funciona hoje. Eu tenho o imposto totalmente embutido dentro da nota fiscal. Nós chamamos de imposto por dentro, com exceção do IPI, a substituição tributária, que é por fora cobrado à parte, mas também no documento fiscal. Com a nova regra, o imposto passa a ser por fora, deixa de ter uma tributação em cascata. Ou seja, nós vamos ter o valor do produto e o imposto que é por conta do cliente. Isso vai ser sempre essa regra. O valor do produto e o imposto sobre o consumo é cobrado do cliente. Na última etapa da cadeia de comercialização, isso vai ser cobrado do consumidor. E nas etapas anteriores vai se repassando, né? Então, o que acontece com esse pagamento repartido? Quando nós fazemos uma fatura de um produto, por exemplo, de R$1.000 com imposto de 28%, 1.280, eu vou passar no cartão de crédito, por exemplo, em 10 vezes de R$100 o produto e 10 vezes de 28 o imposto. O que acontece com isso? Quando a administradora de cartão de crédito, que é um meio de pagamento, cobrar na minha fatura 128, automaticamente ela deve fazer a segregação. R$100 vai para o fornecedor, R$28 vai para o governo. Fiz um PIX, o mesmo raciocínio. Onde é que está o problema? Que nós precisamos alertar as empresas. Isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa. Se hoje ela trabalha com esse dinheiro por alguns dias como capital de giro, ela não mais vai ter esse recurso no seu caixa, mesmo que por alguns dias. Maravilha. Pensando também em relação ao que você falou do pagamento, como que vai ser a apuração dos impostos? Como que vai ser a nota fiscal nesse sentido? Bom, quando eu emito a nota fiscal, eu vou ter lá os códigos próprios para cada regra tributária do IBS e o CBS. Eu tenho que falar se aquela operação tem uma tributação integral, se tem uma isenção, se tem uma redução. Então, tudo isso eu determino no documento fiscal. E esse documento fiscal vai ser validado no servidor do governo. Quando for emitir a nota fiscal, tem que estar preenchido corretamente com as regras atuais dos atuais impostos e com a regra nova dos novos impostos. Se no dia 1º de janeiro de 2026 eu não estiver com essas regras validadas, eu não consigo faturar. Imagine um caixa, o supermercado A ou B, a fila no caixa e não atualizou as regras tributárias, para a fila não se fatura. Todo documento é eletrônico. Nós deixamos de ter, a partir de 1º de janeiro de 26, o antigo SAT fiscal, ESAT, que é o equipamento que controla os emissores de cupom fiscal. E obrigatoriamente nós temos as notas fiscais eletrônica, modelo 55, a grande maioria, e a nota fiscal de consumidor, que substitui o ESAT. Todas elas deverão estar parametrizadas
para que as notas fiscais sejam emitidas corretamente. Uma vez emitida a nota fiscal, eu tenho a geração do imposto. Esse imposto é declarado, demonstrado no portal do governo, onde eu vou acompanhando as entradas, as saídas, os créditos e meu saldo devedor. Então eu tenho que fazer esse monitoramento contínuo para saber se eu vou ficar devendo para o governo ou o governo fica devendo para mim. Então, em regra geral, é isso. E a quitação do débito vai se dar com o pagamento do fornecedor ou o pagamento do que o fornecedor deveria ter pago e com o pagamento no momento da venda. Eventual liquidação ou apuração escritural, como nós conhecemos hoje, com recolhimento em data ainda a ser definida pelo comitê gestor do IBS e CBS. Perfeito. Bastante mudança, Roberley. A gente também está querendo saber em relação ao Simples Nacional, os MEIs, como que vai ser daqui para frente, como que eles se preparam? Bom, nós vamos caminhar com duas regras. Hoje nós temos já o regime misto para o Simples Nacional, que ultrapassa 3.600.000, onde ele recolhe o ICMS e o ISS apartado. Pegando um gancho nesse exemplo, é como se a gente tivesse esse regime misto, mas independente do limite de 3.600.000. Eu recolho imposto de renda, contribuição social e previdenciária dentro do Simples Nacional e vou recolher o IBS e o CBS em guia apartada, fazendo os ajustes no programa do PGDAS para fazer essas tributações de forma adequada. Mas não é uma obrigatoriedade isso, é uma opção do empresário na condição de Simples Nacional, quer ser MEI, microempresa ou BPP. Então, eu acredito que o próprio mercado vai fazer essa regulação e vai dar as regras do jogo se esse empresário simples deve continuar recolhendo nos moldes atuais ou se ele deve optar pelo recolhimento apartado do IBS e CBS. Então, o mercado vai ditar as regras, você não tenha dúvida, Felipe. Ficou claro essa explicação? Claríssimo. E pensando nisso, a gente precisa montar um plano de ação, a gente precisa correr para se preparar nisso. Como que o senhor passa para a gente, como que a gente pode se preparar para essa grande mudança que vai ter? Olha, eu acho que no propósito do nosso podcast de hoje, que era deixar o que o empresário precisa fazer para que ele possa estar em conformidade, eu diria o seguinte: primeiro, rever todos os seus contratos com clientes e com fornecedores. Por quê? Dependendo do fornecedor dele, ele tomará crédito ou não, integral ou não do IBS e do CBS. E os seus contratos de venda, ou os seus preços de venda, quando eu tenho preço de prateleira, sou comércio, então eu tenho que rever qual vai ser o impacto, porque o que manda a legislação? Eu tirar o imposto velho da minha conta e adicionar o imposto novo. Só que um estava por dentro e o outro será por fora. Então eu faço a exclusão, chego no preço sem imposto e adiciono o novo imposto. A metodologia é essa. Inclusive a Receita Federal, ela disponibiliza uma calculadora para fazer essa simulação. Já está no ar também. Então, primeira regrinha, rever os contratos. Segundo, rever os seus preços de vendas. Terceiro, treinar a equipe, treinar o time. Mas eu tenho uma contabilidade terceirizada, ótimo, continue com ela, mas eu preciso treinar o meu time interno, para ele entender quais são os impactos e os efeitos no preço de venda e na negociação, olho no olho, lá com o cliente, o consumidor final. Além disso, eu preciso fazer a revisão cadastral, olhar como a nota fiscal vai ser mandatária e o que alimenta a nota fiscal é o cadastro de produtos, cadastro de itens. Eu tenho que estar com essa revisão feita para que eu não tenha surpresa e que não declare imposto errado. Se eu declarar uma alíquota maior, eu vou ter trabalho para recuperar esse valor. E se eu declarar uma menor, eu posso estar sujeito a uma autuação por parte do fisco. Então, o cadastro é essencial. Nós precisamos fazer essa revisão cadastral. Muitas vezes o empresário não tem condição de fazer isso, não tem estrutura técnica. Busque
uma empresa terceirizada para fazer isso. Uma empresa contábil tem condição, sabedoria e tecnologia para isso. Então, essa é uma dica de ouro, a revisão cadastral. E, por fim, mas não menos importante, essa dói no bolso, direto, com pouco impacto em 2026, mas com impacto maior em 2027, que é o split payment, ou pagamento repartido, que o dinheiro não vai mais para a empresa, vai para o governo. Então isso vai impactar o fluxo de caixa das empresas de maneira direta. Então, fazendo essas considerações, essas são as principais dicas que nós temos que passar para o nosso telespectador, para que ele esteja em conformidade tributária e financeira, se preocupando com 2026, se preparando para chegar lá em 2027, 28, 29, até 33, ele estar totalmente adequado às novas regras da reforma tributária. E por aí nós vamos encerrando esse nosso terceiro podcast, sendo que no nosso próximo nós vamos falar sobre a atividade imobiliária. Qual vai ser o impacto da reforma tributária para a atividade imobiliária?